Olá, tudo bem? Que bom que você está aí mais uma vez para juntos aprendermos mais da palavra de Deus. Hoje é a sexta noite da nossa programação, Semana de Evangelismo Feminino da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E estou muito feliz porque você está participando conosco dessa semana de oração. Mas se por acaso é a sua primeira vez que está aí nos assistindo, assiste os outros dias, viu? Foi muito boa essa programação. Assuntos maravilhosos. E o assunto qual que é? Jesus, restaurador da vida. Hoje nós vamos ouvir e aprender como é que Jesus restaura até o impossível. Você tem algum problema aí na sua vida que parece impossível de resolver? É um emprego que está faltando? É o seu relacionamento que está difícil? O que pode ser? Uma doença? Olha, para o nosso Jesus, nada é impossível. Ele é um Deus que pode todas as coisas. E nós já aprendemos que Ele criou você à imagem e semelhança dEle, né? E Ele quer nos restaurar. E hoje, através da Rosemary, ela vai nos ajudar a entender como Deus pode fazer isso por nós. Quero aqui, em nome da Igreja do Santo Inês, em São José dos Campos, agradecer a Rose por essa oportunidade de trabalharmos juntas. Mais uma vez, né, Rose? Já trabalhamos na semana de oração dos 10 dias de oração, né, e 10 horas de jejum. E hoje, então, no evangelismo feminino, mais uma vez. E eu quero muito agradecer a igreja de Maria Elmira, em Caçapava, por essa oportunidade. Na pessoa da Rose, né, do Ministério da Mulher. Que Deus possa te abençoar, Rose, que tudo que você fizer seja para a honra e glória do nome do nosso Deus, tá bom? E você, meu querido irmão, minha querida irmã, nosso amigo que está aí nos assistindo, que você possa acalmar o seu coração, porque Jesus, Ele é o restaurador da vida. Busquei ser amado, cuidado, porém me frustrei. Queria reconhecimento, porém não ganhei. Nesse misto de sentimentos percebi que a fonte de alegria não encontro aqui. Esses altos e baixos da vida humana senti. Os momentos felizes voaram e mais nada me consolou. Percebi que fui feito para algo maior do que vi. Jesus transforma meu viver. Jesus renova as forças a cada
Vamos orar? Feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Querido e bondoso Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor está nos dando a oportunidade de aprender mais de Ti. Ontem aprendemos que a mulher samaritana era uma pessoa desprezada, mas o Senhor parou, conversou com ela e ela sentiu a missão dela. Ela entendeu e ela saiu para falar de Ti. Hoje vamos aprender que o Senhor é o Deus que restaura o impossível. Eu sei do que está sendo impossível na minha vida, mas o Senhor sabe também o que está sendo impossível na vida de cada pessoa que está nos assistindo. E eu te peço, Senhor, não mereço nada, mas eu te peço no nome do Senhor Jesus, que o Senhor se faça presente na vida de cada um dos nossos amigos e irmãos que estão nos assistindo nesse exato momento. Pedimos as tuas bênçãos sobre a pregadora também, a Rose, que ela venha falar iluminada pelo teu Santo e Bom Espírito e que possamos, ó Deus, entender e pôr em prática a tua mensagem. No nome do Senhor Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. É um enorme privilégio ter você mais uma vez aqui conosco, para juntos estudarmos a Palavra de Deus e sermos transformados totalmente e perfeitamente por Jesus Cristo. Ontem aprendemos como ser pontes de esperança para as pessoas que conhecemos. A exemplo da mulher samaritana, precisamos ser restaurados para transmitir as boas novas de salvação em Jesus.
Boa noite a todos. É um privilégio muito grande nós podemos estar aqui reunidos hoje mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. E nós estamos estudando durante essa semana de evangelismo do Ministério da Mulher esse manual. Maravilhoso manual que deve ser de cabeceira de cada uma de nós que o possuímos. E se você não tem, baixe ele na internet, nos nossos canais, você vai encontrá-lo lá. Jesus é restaurador da vida. Junto com a Bíblia, ele é um livro fantástico. Essa semana nós já estudamos sobre Jesus, o nosso restaurador, sobre águas que restauram pela fé, pela restauração do casamento, a restauração do que torna as pessoas cidadãs reinos do céu, restauração que se transforma em fonte para os outros. Hoje nós vamos estudar a restauração até do impossível. Como assim, Rose? Restauração do impossível? Se é impossível, não tem como restaurar. Engano nosso. Tem sim, e nós vamos estudar, vamos ver pela palavra de Deus que existe restauração até para o impossível. Basta acreditarmos. Eu quero convidar vocês a pegar as suas Bíblias. Quero orar e juntos nós vamos ler João 6,48. Vamos orar então. Fechemos nossos olhos, curvemos nossa frente. Bondoso Deus, amantíssimo Pai, ao abrir a Tua palavra, nós te pedimos que o Senhor venha nos dar sabedoria dos altos céus, entendimento, para que nós possamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos aqui. Que tudo fique gravado na nossa mente e coração. Eu te peço por Jesus. Amém. Lá no livro de João, capítulo 6, versículo 48, diz: Eu sou o pão da vida. Aqui Jesus está falando. É muito pequenininho esse texto, mas ele tem uma conotação gigantesca para a nossa vida. Ele é muito importante, porque o pão, nós estudamos durante essa semana sobre água, restauração através da água, e hoje nós vamos ver sobre o pão. O pão é o principal alimento dos hebreus, desde os tempos remotos, desde antigamente, desde sempre, o pão é o alimento dos hebreus. E ele é muito apreciado em todo mundo. Quem é que não gosta de um pãozinho, né? Seja lá qual for a espécie, o modelo de pão, a receita, a fórmula, todo mundo gosta. E olha que curioso, existem cerca de 1000 tipos de pães. É muito pão, acho que se eu conhecer uns 5 ou 6, talvez 7 ou 8, mas eu não tenho essa curiosidade, mas hoje eu fiquei curiosa de saber que nós temos cerca de 1000 tipos de pães. Desses 1000, mais de 300 são servidos aos alemães. A sua origem está ligada ao início do cultivo do trigo na região da Mesopotâmia, onde atualmente está situado o Iraque. São só pequenas curiosidades, tá bom? Que eu estou passando para vocês. A Bíblia menciona 319 vezes o vocábulo pão na versão Almeida, revista e atualizada, que foi usada essa semana. E a palavra pão, ela nos traz à mente uma ideia de satisfação, sustento e saciedade. A palavra pão, nos dias de hoje, ela se centraliza no objetivo de você conseguir algo. Hoje em dia, ela centraliza-se em ganhar o pão. Quantas vezes você já ouviu essa expressão, ganhar o pão, que significa que você vai trabalhar para ganhar um dinheiro para o seu sustento, para garantir a sua sobrevivência própria, da sua família
e daqueles pelos quais vocês e nós somos responsáveis. Por esse propósito, os patrões e empregados, líderes e liderados, instrutores e aprendizes, homens e mulheres, trabalham árdua e honestamente, de sol a sol. Né? Alguns buscam o máximo de aprimoramento intelectual para poder realizar esse trabalho, e outros não consideram necessários estudar tanto, né? Conhecer tanto para poder realizar o trabalho. Então, existem diversas formas de você buscar o pão. Outros pretendem ganhar o pão utilizando meios censuráveis, ilícitos. E há quem pense que ele pode ser adquirido sem trabalho. Engano. Alguns até adquirem, né? À custa dos outros, acabam adquirindo. É justo e necessário que trabalhemos pela obtenção do pão material. Eu confesso que na minha vida é uma frustração que eu tenho de não ter trabalhado, mas também é um agradecimento porque Deus me permitiu que no meu lar houvesse o sustento, né? Trabalhado fora, né? Porque dona de casa trabalha demais também, né? Não é reconhecido, mas se trabalha. Enquanto o outro vai buscar o pão de cada dia, a mulher que fica em casa, ela prepara o pão de cada dia. E além disso, esse trabalho, ele faz parte da existência humana. Deus, ele criou o trabalho, faz parte do plano de Deus o trabalho para a existência humana. O trabalho honesto, ele foi instituído e abençoado por Deus. A queda da humanidade alterou a dinâmica de execução do trabalho, mas não o seu valor. Então, com a queda, com a entrada do pecado, o trabalho passou a ter uma outra conotação, mas mesmo assim ele não perdeu o valor que Deus deu a ele, né? Porque ele ainda continua sendo válido. Você tem que trabalhar, é louvável o trabalho. Além disso, desde a criação, Deus ele tomou providências para a sobrevivência humana. Durante a peregrinação do seu povo, após a saída do Egito, foi-lhes providenciado o maná diário. Então, isso está em Êxodo 16, 4, 5, 14 a 35. Então, independente de qualquer circunstância, Deus ele provê o sustento do seu povo. Cristo, ele alimentou multidões, multiplicando milagrosamente pães e peixes. E apesar da sua importância, a luta pelo pão material não deve ofuscar a prioridade da busca pelo pão da vida, que nutre para a eternidade. Então, a busca do pão material é muito importante. Nós não conseguimos viver sem ela. É necessário que busquemos o pão material, mas é mais necessário que nós busquemos o pão da vida, porque é o pão da vida, que é Jesus, que nos nutre para a eternidade. Se nós não tivermos esse pão da vida, não vai acontecer nada eternamente, porque nós precisamos desse pão da vida para buscar a eternidade. Nos dias de Jesus, os habitantes da Galileia, eles sabiam trabalhar com muita diligência. Isso é muito importante, gente, trabalhar com muita diligência. E isso eles faziam servindo os ricos, proprietários de terras, de quem recebiam salários irrisórios, salários modestos demais, pelo trabalho que eles realizavam. E mesmo assim, eles, fazendo um trabalho tão diligente para esses ricos, para esses patrões, eles não conseguiam empregar os mesmos esforços na busca espiritual. Isso é muito grave. Eles trabalhavam com tanto esmero para o ser humano, mas não trabalhavam com o mesmo esmero para Deus. Por isso, o Mestre Jesus deixou um conselho. Vamos ler lá em Jó 6:27, que diz assim: trabalhar
não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna. Então, nós temos que tomar cuidado. Às vezes trabalhamos demais para o nosso sustento aqui, hoje, e esquecemos de trabalhar para o nosso sustento eternamente. Jesus é quem dá sentido a tudo que desejamos, ao nosso trabalho, às nossas conquistas, aos nossos ideais, à nossa vida secular, a nossa vida em comunidade. Jesus é que dá sentido. Nenhum tipo de pão existe no mundo, nem mesmo o maná que os israelitas receberam no deserto satisfaz para a vida eterna. Só Jesus. Então, não adianta você só trabalhar. Você tem que trabalhar com Jesus, trabalhar por Jesus, para que você alcance a vida eterna. Que Ele seja a prioridade na nossa agenda hoje. E é apenas quando nos alimentamos de Cristo e o temos como prioridade é que recebemos a salvação e cura e somos restaurados. Isso é muito importante. Nós estamos buscando, durante essa semana, falando muito de restauração. E nós só somos capazes de ser restaurados se nós buscarmos realmente a Jesus, que é o pão da vida. E nós seremos restaurados pela fé. Em João 5, de 1 a 14, conta-nos 3 tipos de enfermos no relato. Apresenta os cegos, os coxos e os paralíticos. Este último, os paralíticos, nos chama muita atenção por sua perseverança. É curioso, né, como uma pessoa teve a paciência, a perseverança de 38 anos ficar esperando um milagre, uma transformação na sua vida. Eu conheço algumas pessoas que oram por suas famílias, até mesmo mais que 38 anos, né? Conheço mães que oram pelos seus filhos para que eles encontrem de novo o caminho de Jesus, mais que 38 anos, quase uma vida, orando por essas pessoas. E ainda não encontraram milagre. Mas eu acredito que quando Jesus voltar, será uma surpresa, né? Será uma surpresa muito grande. Aplicando espiritualmente, nós podemos dizer que existem cegos espirituais que não veem a sua situação, os seus erros, como tratam as pessoas, esposas, filhos, amigos, vizinhos, empregados. Puxa, lendo isso, às vezes eu posso, com certeza, me colocar nessa qualidade de cego espiritual, porque às vezes nós tratamos as pessoas de maneira que elas não merecem ser tratadas, com indiferença e outros sentimentos mais. Não vamos nos deter aos cegos espirituais, mas que nós não sejamos um. Existem também os coxos espirituais, que têm muita dificuldade para fazer alguma coisa. E quando fazem algo, nem sempre sai como deveria. Por quê? Porque assim como os cegos espirituais têm dificuldade de enxergar, eles têm dificuldade de fazer. Não se esmeram em buscar a fazer. E eu, particularmente, eu aprendi no Clube de Desbravadores que nós devemos ser o melhor em tudo. O cristão tem que ser o melhor em tudo. E eu sempre falo para as meninas, ou sempre falei para os meus filhos, para os meus sobrinhos, para as pessoas que convivem comigo,
que quando nós fazemos uma coisa tem que ser o nosso melhor, o nosso perfeito. Nossa, Rose, perfeito? Sim, tem que ser o nosso perfeito, tem que ser o nosso melhor, tem que ser 100%, 110% da gente. Sabe por quê? Porque nós somos imperfeitos. E por melhor que nós fazemos, dedicando tempo, trabalho, conhecimento, quando nós terminarmos de fazer, vai estar cheio de falhas. Porque nós somos falhos. Então, se eu fizer de qualquer jeito, de última hora, sem capricho, sem esmero, como é que vai ser? O que vai sair do meu trabalho? Vai ser digno de Jesus falar assim, Rose, parabéns? Vai ser digno de um mestre ver? Vai ser digno de um elogio? Então, eu sempre digo e afirmo, quando for fazer alguma coisa, faça o seu melhor. Dê tudo de si, porque com certeza ainda vai estar imperfeito. E sempre vai ter alguém que vai falar alguma coisa, nossa, mas isso aqui tá mal feito. Então, se você fizer mal feito, né, você vai ter que engolir seco e aceitar, né, a crítica. Mas se você fizer o seu melhor, a crítica não vai te atingir. Então, os paralíticos espirituais que estão impossibilitados de agir e reagir ao que está ao seu redor. Esses somos nós, às vezes. Estamos diante de uma situação e ficamos ali, inertes, esperando Deus resolver, né? A situação está ali, você não faz nada, deixa o barco correr, deixa o barco correr. Vai à frente, qualquer hora se resolve. Esses são os paralíticos espirituais. O mundo pode estar caindo na sua frente, mas ele está ali inerte, sem fazer nada, sem tomar nenhuma atitude. Ellen White diz assim, Ellen White é a mensageira do Senhor, e ela diz assim, nós vamos nos deter primeiro na perseverança desse paralítico que ficou 38 anos ali esperando, confiante, porém sem fazer nada. O valor da perseverança, segundo Ellen White, está no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 552, ela fala assim, o valor da perseverança. No aperfeiçoamento do caráter cristão é essencial perseverar em agir corretamente. Puxa vida, é essencial agir corretamente. Perseverar em agir corretamente. Tem uma história, conta-se uma história, mais um exemplo. O pai foi com seu filho no circo, estava rodando nas redes sociais, né? Essa semana aí, essa historinha. O pai foi com seus 2 filhos no circo, um de 7 anos e um de 5. E até 6 anos pagava meia entrada. O pai pagou a entrada pagou a entrada dele, a dos 7 anos e a do de 5 anos. E o vendedor, o bilheteiro, ele falou assim, quantos anos tem seu filho? Tem 7. Se você tivesse falado que ele tem 6, ele passaria por 6. Tranquilamente, eu nem pediria documento. Ele fala assim, tudo bem, não tem problema. Puxa, como não tem problema? O senhor poderia ter ganhado meia entrada, meio ingresso. Ele falou assim, realmente eu teria ganho meio ingresso e teria perdido a confiança do meu filho, porque ele veria que eu teria mentido e ele levaria isso como experiência para o resto da sua vida. Meu pai é um mentiroso. Então, às vezes nós queremos
ganhar para perder. E não é isso que Deus quer para nós. Então, a primeira coisa que nós devemos ter no valor da perseverança é que no aperfeiçoamento do caráter cristão é essencial perseverar em agir corretamente. Sempre o correto, não importa as consequências. O correto é o correto. Se você vai perder, pode ter certeza que lá na frente você vai ganhar. Progresso diário. É obra dos jovens fazer progressos dia a dia. Diz Pedro, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. Então, tem que progredir. Não pode ficar parado. Você tem que trabalhar a sua fé todos os dias. Você tem que buscar algo todos os dias. Em relação ao trabalho, tem uma frase que eu aprendi também quando nós viemos para a igreja, que diz assim: trabalhe como se Jesus fosse voltar daqui a 100 anos e esteja preparado como se ele viesse agora. Então, nós temos que progredir e estar preparados. E junto a isso, nós devemos juntar também, colocar nesses ingredientes a bondade. A bondade juntem com o conhecimento e ao conhecimento o domínio próprio. Ao domínio próprio juntem-se a perseverança e a perseverança a devoção a Deus. Nossa, quantas coisas nós precisamos ter. A essa devoção juntem a amizade cristã. A amizade cristã juntem o amor, pois essas são qualidades que todos nós precisamos ter. Nossa, é muita qualidade. Muita qualidade. E às vezes nós não temos tudo isso de qualidade. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muitas coisas boas como resultado do conhecimento que vocês têm. Do conhecimento que vocês têm de Cristo. Está em mensagem aos jovens. Então, nós temos que ter progresso, nós temos que progredir, nós temos que ter bondade, temos que ter fé, conhecimento, domínio próprio, perseverança, devoção a Deus. E a essa devoção nós devemos juntar a amizade cristã e junto o amor. Nós precisamos ter tudo isso para sermos transformados. Perseverança na oração. A oração é também uma condição para ela ser atendida. Devemos orar sempre, se quisermos crescer na fé e experiência. Está escrito no livro de Ellen White, Caminho a Cristo, página 97. Mostra qual o verdadeiro espírito de oração. Ensina a necessidade de perseverança ao expormos nossas súplicas a Deus e nos assegura sua boa vontade de ouvir as orações e a elas atender. Então, nós temos que perseverar na oração, temos que mostrar em oração aquilo que nós precisamos para Deus, porque quando nós oramos é porque nós confiamos, certo? Então, nós temos que juntar a oração também a essa receitinha. No contexto da angústia de Jacó, olha só como é importante. Ellen White, ela afirma: assim, os justos no dia de sua angústia serão testados, provados e experimentados para manifestar a sua firmeza de fé, sua perseverança e inabalável confiança no poder de Deus para livrá-los. Então, se nós não tivermos todos esses ingredientes, nós, no dia da provação, não vamos conseguir suportar. Nós temos que orar, nós temos que ter fé, nós temos que ser bondosos, temos que ter amor, compaixão, porque tudo isso é o que vai fazer com que a gente suporte as provações que esse mundo coloca na nossa vida. E a Bíblia tem inúmeras promessas, né, para aquele que persevera. Não vai dar tempo da gente falar sobre todas,
Mas você pode procurar Romanos 2, 6 e 7, diz assim, nós vamos ver só algumas, tá bom? Algumas promessas da Bíblia. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando, o fazem o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Efésios 6, 18 e 19. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho. Uma outra promessa, a que caiu na boa terra são as que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Eles frutificam com perseverança. Tem uma aqui que eu gosto muito, que é Apocalipse 14, 12, que diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Essa é a perseverança que nós temos que ter em guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, para que a gente possa ser salvos. Marcos 13, 13, sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E a salvação é pela graça. Olhem só a história do paralítico. O paralítico, ele ficou durante 38 anos lá no lado do tanque de Betesda. E eles acreditavam que o primeiro que descesse quando as águas se movimentassem seria curado. E o paralítico ficou ali esperando. Só que ele era paralítico. Então ele esperava que alguém tivesse a bondade de jogá-lo na água, de colocá-lo dentro do tanque, para que ele pudesse ser salvo. Mas todo mundo que estava ali queria ser salvo. Então, todo mundo se preocupa primeiro com a sua salvação e depois com a do outro. Então ele não conseguia adentrar ao tanque. Ele não podia sequer se mover para a água. Somente o sangue de Jesus pode nos salvar, nada mais. Nós somos paralíticos espirituais, mas só Jesus pode nos salvar dessa paralisia. Quando nós não queremos, é só Jesus que é capaz. Escute bem, a salvação não depende das nossas ações. Todos nós somos como esse paralítico diante do plano da salvação. Sequer temos condições de buscar ao Senhor. Por mim mesmo, eu não tenho condições de buscar. É uma iniciativa dele, do próprio Criador. Porque vocês viram que Jesus foi até lá. Então, a decisão é de Jesus. Qual é a nossa parte, então, se eu não posso fazer nada para me restaurar? A nossa parte é querer. Jesus, ele te oferece, mas você precisa querer. Então, muitas vezes, nós não somos restaurados porque nós não queremos. Está bom a vida que estamos levando. Achamos que está bem. Não estamos enxergando, somos cegos espirituais. Não enxergamos. Então, se nós queremos ser curados, o milagre vai acontecer. E lembre que o milagre aconteceu num sábado. Se Jesus deu a ordem, nós devemos obedecer. O sábado é um mandamento feito para o homem, para nós, para o nosso bem, para a nossa restauração. É onde nós temos um encontro com o Cristo, que é o Senhor do sábado. Mas os judeus, eles estavam mais preocupados com a lei do que com as pessoas. Eles viram o homem conhecido, pois ele era paralítico há 38 anos. Eles sabiam quem ele era. Quem sabe algum deles tinha até convivido com ele na infância, né? Juntos. E agora eles estavam vendo o paralítico andando, um ex-paralítico andando. E em vez de eles se alegrarem com isso, de glorificarem a Deus,
darem uma festa, né? Porque ele tinha sido curado. Eles estavam preocupados com as coisas que ele carregava, em vez de estarem felizes com a sua cura milagrosa. Então eles estavam mais preocupados com os seus pecados, com o que ele havia cometido, que era a carga que ele carregava, né? Do que com a cura. E Jesus, quando encontrou o paralítico de novo, o ex-paralítico, ele estava onde? Eu fiquei assim fascinada com essa percepção. Fiquei fascinada, porque eu não tinha visto ainda por esse ângulo a história. No verso 14 diz assim que Jesus encontrou o ex-paralítico na igreja. Ah, mas eu não preciso ir na igreja para ser cristã. Eu não preciso. Mas Deus, ele falou que faria um santuário para que pudesse habitar no nosso meio. E Jesus, ele encontrou esse paralítico no santuário, na igreja, adorando fielmente ao Senhor. Sabe por quê? Pela alegria da sua salvação. É para isso que devemos ir à igreja. Para adorar ao Senhor, porque Ele nos deu a oportunidade da salvação. Isso me deixou assim radiante, porque eu gosto muito de ir à igreja. Muito. Muito mesmo. E agora, sabendo que eu devo ir lá, caiu a minha ficha, né? Abriu os meus olhos. Saber que eu posso ir lá para agradecer pelo que Ele fez por mim é maravilhoso. Agradecer pela oportunidade da salvação que Ele me deu é maravilhoso. Agradecer pela oportunidade da restauração que Ele me dá todos os dias é maravilhoso. Por meio dessa fé do paralítico, que ele recebeu esse milagre. E a igreja, ela não salva não, viu, gente? Quem acha que vai à igreja e vai ser salvo, se engana. Quem salva é Jesus. Por meio dessa fé é que podemos receber a cura espiritual. Fomos pelo pecado separados da vida de Deus, mas pelo sangue de Cristo nos ligou novamente ao nosso Deus. Nós temos a nossa alma paralítica. Mas não somos, por nós mesmos, capazes de viver uma vida santa do que era aquele homem que não podia andar. Não somos diferentes dele, de forma alguma. Muitos há que compreendem a própria impotência e anseiam aquela vida espiritual que os porá em harmonia com Deus. Então, vanamente vão lutando para obtê-la. Mas em desespero clamam: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Está no livro de Romanos 7, 24. Ellen White, no Desejado de Todas as Nações, página 134. Muitos há que compreendem a própria impotência e anseiam aquela vida espiritual que os porá em harmonia com Deus. Estão vanamente lutando para obtê-la. Por mim mesmo, eu não vou conseguir obter essa vida que me porá em harmonia com Deus. Sou incapaz disso. Vivo em briga comigo mesmo, porque eu não consigo. E nos dias de Paulo, em Roma, quem era culpado de assassinato tinha que carregar nas costas o corpo morto. Olha só. E conviver com ele em todo momento e em todo lugar. Então, na época de Paulo, quando alguém assassinava, né, e era culpado, ele tinha que pegar o corpo que ele matou e colocar nas costas e caminhar com esse corpo. E é isso que acontece conosco. O apóstolo faz essa aplicação à nossa vida espiritual, pois levamos a carga do pecado. Quem, pois, nos livrará de nosso corpo de morte? Graças dou a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos liberta e nos dá vida. Então, o pecado que você cometeu,
Coloque nas mãos de Jesus, Ele vai carregar para você. Se arrependa, peça perdão. Por isso Jesus veio, para que a gente pudesse se arrepender dos nossos pecados, pedir perdão e colocar as nossas culpas sobre Ele. Nós devemos ser curados pela fé. Aqui conta um relato maravilhoso, fantástico, de uma jovenzinha, Carol. Carol, eu conheço algumas Carol por aí, e a minha coelhinha chama Carol. E eu fiquei feliz de ver que essa experiência é de uma garota chamada Carol. Ela, num pequeno grupo de amigos, ela tinha 9 anos. E Carol, ela caminhou só até os 2 anos de idade, quando ela teve uma enfermidade nos ossos da perna e ficaram muito fracos e tortos. E ela chegou no pequeno grupo de cadeira de rodas. Depois de participar alguns meses do pequeno grupo, ela decidiu ser batizada. E com a fé pura de uma criança, ela dizia que cria que sairia do tanque batismal caminhando. O batismo foi marcado para o final de maio daquele ano. Porém, a cirurgia para cortar as suas 2 pernas estava marcada para agosto. Que tristeza, né? Carol, ela foi batizada e ao sair da água, ela olhou para as suas pernas e foi tomada de uma grande tristeza. Ela foi colocada de volta na cadeira de rodas e foi levada para casa. Porque quando ela saiu, ela acreditava que ela sairia do tanque batismal caminhando. Ela tinha essa fé, essa convicção. Mas quando ela saiu, ela ficou muito triste, porque ela viu que as perninhas dela ainda estavam do mesmo jeito. Ela foi colocada na cadeira de rodas e levada para casa. A irmã levou Carol para casa, fez o que nunca tinha feito antes na vida. Ela passou a dirigir um pequeno grupo na casa de Carol. Um pequeno grupo para crianças. Mas o pequeno grupo durou só uma semana. Sabe por quê? Porque logo, depois de uma semana, ele se tornou um GG, um grande grupo com 70 crianças. Carol chamou todo mundo, todos os amiguinhos. 70 crianças. E a líder desse pequeno grupo, ela não ficou paralítica. Ela se movimentou diante da situação. Ela correu nos hospitais, nos melhores hospitais do país, atrás de uma tentativa de evitar a amputação das pernas de Carol. E encontrou um hospital a 2.000 quilômetros de distância que aceitou fazer novos exames na menina. Essa líder correu. Ela não ficou parada, ela tinha que fazer alguma coisa por Carol. A líder conseguiu as passagens aéreas para Carol e para sua mãe irem para o hospital. Depois de 10 dias, a menina ligou do hospital e disse: "Eu não falei que caminharia depois do meu batismo? Pois eu estou caminhando aqui no hospital agora. Os médicos disseram que eu vou usar essas próteses de plástico nas pernas até eu terminar de crescer. E quando eu terminar de crescer, eles vão colocar uma prótese definitiva dentro dos meus ossos. Dos ossos da minha perna." Mais de 20 pessoas de sua família e comunidade foram batizadas. A prefeitura doou uma nova casa e a igreja foi construída 2 ruas abaixo da sua casa. E você sabe quando tudo isso aconteceu? Foi a partir do momento que Jesus chegou à vida de Carol. E não só dela, mas dos seus amigos, familiares e conhecidos. Porque viram o movimento que houve ali? Carol tinha fé, ela acreditava no milagre. A líder do pequeno grupo, ela se movimentou, começou a dar um pequeno grupo na casa de Carol, se tornou um grande grupo, ela correu atrás dos melhores hospitais e médicos, ela conseguiu passagem, ela se movimentou, porque Cristo era presente ali no meio dessas pessoas. Quando Cristo entra em nossa existência, Ele restaura totalmente. Ele faz coisas impossíveis ao ser humano. Você achava que não era possível
se movimentar, fazer algo? Por você não é, mas por amor a Jesus, sim. Pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, sim. É possível fazer algo. É possível fazer algo. Agora eu pergunto, você também precisa de cura? Eu preciso de cura. Está esperando um milagre como do paralítico do tanque de Betesda? Ou um milagre como Carol? Hoje Deus quer restaurá-lo física e mentalmente. Quer restaurar emoções, sensações. Quer fazer de você um vencedor de medos e traumas. Se você quer ser restaurado e crê que Jesus pode fazer isso, ou melhor, crê que só Ele pode fazer isso, coloque-se em pé. Nós vamos orar por você, porque o nosso Deus, Ele é o Deus dos impossíveis. Mas para isso nós precisamos estar aos seus pés. Ele é o Deus dos impossíveis. Eu convido você a curvar a sua fronte nesse momento. Vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Grandioso Deus e Pai, maravilhoso Criador, mantenedor e Redentor, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença para pedir que o Senhor nos aumente a nossa fé, para que o Senhor nos faça sermos perseverantes em Ti, perseverantes nas Tuas promessas, guardar os Teus mandamentos e a fé em Jesus. Temos vários problemas, meu Deus. Temos problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de relacionamentos. Muitos problemas cada um de nós temos. Mas nós queremos ser restaurados pelo Teu poder, para que nós possamos juntos passar por essa fase difícil desse mundo, essa fase que jaz no inimigo aqui nessa terra. Eu te peço, meu Deus, cura os doentes físicos, cura os doentes espirituais, nos transforma para a honra e glória do Teu nome, nos transforma, Senhor, para que nós possamos estar contigo na eternidade, que o Senhor está preparando para nós. Para isso, perdoa, Senhor, os nossos pecados, abre os nossos olhos, abre os nossos corações, faz com que nós sejamos mais atraídos pelas pessoas, que nós possamos fazer o bem para cada uma delas. Nos restaura, Senhor, nos restaura e nos transforma. Nós queremos e almejamos essa transformação. O Senhor está de braços abertos, Senhor, oferecendo a salvação eterna. E ajuda-nos, Senhor, a tirar o inimigo de perto de nós, para que nós possamos querer essa salvação, para que nós possamos querer essa transformação. Eu almejo viver contigo a eternidade. Eu almejo ver os meus filhos, a minha família, os meus amigos e os meus irmãos em Cristo, junto comigo, vivendo a eternidade ao Teu lado. Eu almejo ver esse mundo que o Senhor criou, que todos juntos possamos viver contigo. Eu te rogo, meu Deus, essas bênçãos e te peço no doce nome de Jesus. Amém. Que todos nós possamos ser restaurados, nos colocar nas mãos do nosso Deus. É o que eu desejo nesta noite. Em nome de Jesus, já convidando vocês a estarem conosco amanhã, para a última noite, onde nós estudaremos sobre a restauração eterna. Eu te agradeço por estar junto conosco, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos.
impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus O meu Deus é o Deus do impossível. É o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível por você. Ele fará o impossível por você. Restaura meu ser, restaura meu viver, restaura minha desilusão, restaura meu quebrantado coração, restaura meu sonho.
que todos saibam